Exercício 5 com você. Então, se você está assistindo esse vídeo e não assistiu o vídeo anterior, são vários exemplos ali que eu dei, né, sobre domínio da função, recomendo que você pause ele por aqui e vá direto e assista o vídeo anterior, tá bom? Porque senão você não vai entender nada do que eu vou falar aqui. Vamos lá no domínio da função. Então, ele está falando, ó, essa é uma função de A em reais, né? Então, o domínio ele não deu, ele só deu o contradomínio, pode ser qualquer valor de y, né? O y pode assumir qualquer valor, mas o domínio ele não deu, tá bom? Aí ele está falando, olha que a fórmula dessa função, e ele escreveu de uma maneira bem interessante, né? A função é o y. Interessante, é isso mesmo. E essa função é dada por isso aqui, ó. E ainda tem uma raiz aqui. Então, mistura as duas coisas que a gente viu, né, nos exemplos anteriores. Então, assista ao vídeo anterior. Tem uma fração e ainda tem raiz. E ele está falando, ó, o domínio dessa função está contido, né? Esse é o símbolo para contido, está dentro, né? Ele está dentro do conjunto dos reais. Então, ele não é todo o conjunto dos reais. Ele está lá dentro. É um pedaço dele. Que aí a gente vai ver que pedaço que é. Beleza, então bora lá, vamos analisar. Então, a gente sabe que no domínio da função a gente tem que analisar o que não pode acontecer. Vamos analisar trecho a trecho. Esse aqui, ó. O que não pode acontecer aqui? Esse denominador, 2x mais 1, tem que ser diferente de zero. Veja, não tem raiz quadrada aqui, eu não coloco sinal de maior e menor, é diferente mesmo. Aí você pensa, mas você não vai fazer nada com esse 1? Novamente, quando a gente está analisando o domínio da função, você não está fazendo uma conta, você não vai achar um valor de x, um resultado. Você está só analisando o que pode e o que não pode. Então, eu vou focado aqui no denominador, só no denominador. Se tivesse um x lá no numerador, lembra? No exemplo anterior, a gente até fez aqui, ó, essa letra B não tem raiz, não tem fração, então pode acontecer qualquer coisa. Então, se isso tivesse no numerador, na parte de cima da fração, fique em paz. Aqui não vai ter restrição, só tem restrição na parte de baixo, tá bom? Então, ó, bora lá. Então, isolando aqui, passa para cá, passo 2 dividindo. Então, aqui a gente chega que o nosso x não pode ser menos 1 sobre 2. Nosso x não pode ser menos meio. Agora a gente vai analisar essa parte aqui que eu vou fazer de azul. O que não pode acontecer dentro de uma raiz. Então, esta coisa, né, que está aqui, e eu vou fazer mais aqui porque esse aqui é um pouco grande. Então, essa coisa que está aqui, vou fazer aqui do ladinho, ó, tudo isso, menos 2x², tem que ser maior ou igual a zero, né? Pode ser zero, e aí a gente já trabalhou isso no vídeo anterior, né? Porque não está no denominador. Tá bom. Quando a gente transforma isso nessa coisa, isso aqui se chama inequação do segundo grau. A gente resolveu, nos exemplos anteriores, inequações do primeiro grau. Para você resolver uma inequação do segundo grau, você tem que passar por um processo, e é isso, por isso que esse exercício ele se torna grande por causa exatamente disso. Então, eu vou organizar ela, tá? Escrever no formato de inequação do segundo grau. Então, primeiro passo para a gente resolver uma inequação do segundo grau, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar ela numa equação. Então, você transforma ela numa equação de segundo grau mesmo, normal, para resolver um Bhaskara, tá? Aí você fala, nossa, mas o Bhaskara sempre surge em qualquer lugar da matemática. É verdade, na maior parte deles. E aqui, como o nosso A é diferente de 1, não vale nem a pena você fazer produto. Parte direto para a fórmula do Bhaskara, né, que é b² menos 4ac. Vou fazer passo a passo aí para você. Isso aqui não vai aparecer na sua prova, né? Inequação de segundo grau. Pode aparecer com outro inequação de primeiro. Agora, de segundo, fica a dica para as próximas provas ou para o vestibular aí se aparecer, tá bom? Para você resolver uma inequação aí de segundo grau, você sempre vai ter que fazer isso aqui. Então, b é 3 ao quadrado. O A é menos 2, sempre vale a pena colocar no parênteses. O C é 2. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer 9. E aí tem que fazer isso aqui de uma vez, né? A gente está fazendo 4 vezes 4. É positivo, né?
4 vezes 2, 8. Vezes 2 dá 16, positivo. Então, o nosso delta aqui dá 25. Firmeza, dá para continuar de boas aqui. Então, eu vou achar meu x, ó. O x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. Estou relembrando porque a pandemia aconteceu e você não lembra de Bhaskara, né? Então, bora lá. Relembrar tudo. Então, o 3 é positivo, vai ficar negativo, mais ou menos o 5, que é a raiz do 25, dividido por 2 vezes a, só que o a é menos 2, e 2 vezes menos 2 dá menos 4. E aí a gente encontra o x1 e encontra o x2. O x1 eu vou fazer com o sinal de mais, então menos 3 mais 5 dá 2. Vai ficar 2 em cima, dividido por menos 4. Dá para simplificar e ficar menos meio. Pronto, já era. Vamos para o x2. O x2 vai ficar menos 8 em cima, né? Menos 3 menos 5 dá menos 8. Dividido por menos 4, menos com menos dá mais, então isso aqui vai dar 2. Essa é a primeira etapa de uma resolução de uma inequação. Eu transformo numa equação e faço meu Bhaskara normalmente. Se fosse uma equação, pararia por aqui. Escreveria a solução. Menos meio e 2. Só que é uma inequação. E toda inequação é uma pergunta. Está perguntando para você. Está perguntando a seguinte coisa. Quando que isso aqui é maior do que zero? Ou seja, quando que isso daqui é positivo? E para fazer essa coisa, né, ser positiva, eu preciso lembrar do esboço da parábola. Então, isso aqui é uma parábola, é o gráfico de uma parábola. Essa parábola, como o seu A é negativo, né? Então, essa parábola é triste. Ela passa em dois x's, né? Se é que essa palavra existe. Um é negativo, que é o menos meio, e o outro é positivo, que é o 2. E aí, tem sinal de igual, bolinha fechada, né? Para você que lembra aí das aulas de conjunto, né? Tá se dando bem. Para você que não lembra, procure aí algumas aulas de conjunto. Parte negativa, né? Tá para baixo do x. Então, a função que é o y é negativo, função é positivo, o y é positivo, para cima do eixo x, para baixo é negativo. Tá bom? E aí eu respondo a minha pergunta, né? A pergunta que a função fez para mim. A inequação fez para mim. Ó, esse aqui é o pedaço que ela quer. Por que que eu sei que esse é o pedaço que ela quer? Porque é positivo. A região positiva desta parábola está do menos 2, do menos meio até o 2. O que significa isso? Se eu colocar qualquer valor que esteja entre esses dois, essa conta aqui vai dar positiva. É isso que ele está perguntando. Quando que essa conta é positiva? Quando eu coloco valores de x entre esses dois números. Aí faço isso aqui ser positivo. Então, se fosse o domínio só dessa parte, por isso que a gente está fazendo separado, o domínio só desse pedaço seria só isso. E o domínio desse pedaço seria só isso. Só que eu tenho que juntar as duas respostas. Vou juntar. E para juntar essas duas respostas, eu vou fazer isso aqui de roxo, tá? Então, para esta primeira parte vermelha, eu tenho uma reta. Essa reta me diz que o meu x pode assumir qualquer valor, né? Desde que ele não seja, ou seja, a bolinha aberta no menos meio. Pode ser qualquer valor aqui. Pode ser qualquer valor aqui, só não pode ser o menos meio. A minha segunda reta, que é a segunda parte aqui que eu fiz de azul, os valores de x podem ser o menos meio, fechado então, pode ser o 2, fechado então, e ele pegou os valores que estão entre eles. A minha resposta vai estar aqui, ó, na interseção. Então, eu vou fazer... O que que é interseção? É pegar o pedaço que se repete. O pedaço que está repetido nas duas retas. Então, o pedaço que está repetido nas duas retas é exatamente esse pedacinho que está aqui, ó. Ele está daqui até aqui, ó. Esse pedaço aparece nas duas. Eu só tenho que tomar cuidado com essa bolinha aqui. Aqui está dizendo que o menos meio não está na de cima, mas está na de baixo. Então, ele não está repetido. Se ele não está repetido, eu simplesmente vou copiar ele, tá? Então, eu vou copiar ele aqui, ó, aberto. Porque ele não faz parte das duas. Agora, o 2 faz parte das duas. Quando você sai do menos meio, você vai passar pelo 2 aqui. Então, ele está aqui e está aqui. Copia aqui.
Resumindo a história, sempre que você está fazendo uma interseção, você copia a bolinha do jeito que ela está, né? Você vai copiar, né? Se tiver uma bolinha aberta, vai aparecer aberto. Se as duas estiverem fechadas, vai aparecer fechado, tá bom? Se aparecer uma bolinha aberta, você deixa aberto. Se não aparecer, deixa fechado. A minha resposta é essa aqui, ó, tá bom? Então, isso aqui está na linguagem dos intervalos, né? Se eu fosse escrever isso aqui assim, ó, seria x pertence aos reais, tal que o x está entre, então setinha sempre para a esquerda, aberto aqui, então não põe sinal de igual, fechado aqui, põe sinal de igual. Isso aqui é na linguagem dos conjuntos, né? Linguagem das chaves aqui. Agora a gente vai para a linguagem dos colchetes, né? Então, aberto no menos meio, né? E fechado, né? Fechado no 2. Fechado no 2. Tá certo? E aí, sendo assim, a minha alternativa correta é a alternativa D. Tá aqui. Então, vai do menos meio até o 2. Esse é um exercício difícil mesmo, né? É claro que na prova não vai cair um grau de dificuldade desse, mas pode cair alguns elementos desse exercício aí, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. A gente encerra por aqui o módulo 1 da sua apostila 1, né? O módulo 2 da sua apostila 1. E aí a gente vai gravar mais vídeos aí dessa parte aí de função polinomial do primeiro grau e função polinomial do segundo grau. Até!